Olá! Certamente você e eu, em algum momento da vida, nos imaginamos sendo mais poderosos do que de fato somos. Quem nunca sonhou que estava voando sobre as montanhas ou saltando oceanos ou tendo algum poder extraordinário? Quem nunca, quando menino, se imaginou sendo um super-herói, tendo poderes os mais diversos? Dentro de nós há uma expectativa, às vezes genuína, às vezes não genuína, de que podemos ser maiores e melhores do que de fato somos. Quando esse assunto diz respeito a crescimento pessoal, quando esse assunto diz respeito a você progredir em algum aspecto, isso é até relevante. Quando você quer ser melhor no trabalho, melhor pai, melhor esposo, melhor filho, melhor amigo, você quer crescer, tudo bem. Mas a grande questão é que por trás desse desejo de sermos maior do que de fato somos, melhores do que de fato somos, habita uma grande questão, que eu chamaria de uma questão ontológica, uma questão que diz respeito à história de toda a nossa humanidade. Desde o Éden, nós sempre desejamos o lugar de Deus. E este é um grande problema. Quando digo nós, falando da humanidade, o ser humano, de alguma forma, direta ou indiretamente, deliberada ou de forma ignorante, sabedor ou não sabedor dessas questões, certamente o homem em algum momento quis ser, ou quis ocupar o lugar de Deus. E não é à toa que a indústria do cinema, há pouco tempo atrás, lançou 2 filmes, o Todo-Poderoso, depois A Volta do Todo-Poderoso. Primeiro com Jim Carrey, inclusive, muito interessante o filme. E ali, na verdade, é uma ilustração clara de que o ser humano, e é uma ilustração muito clara, de que o ser humano gostaria de ser Deus. Gostaria de deliberar, de decidir as coisas como Deus. E nós sabemos, para aqueles que assistiram o filme, a tragédia que foi quando Jim Carrey resolveu dizer sim para todos os pedidos que eram feitos a ele, porque estava ocupando esse lugar de Deus. E deu uma grande confusão. Muito bem, eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Apenas um fragmento, e é exatamente o fragmento que inicia aí a narrativa sobre o filho pródigo. A Bíblia diz o seguinte: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Esse texto ele é extremamente profundo, muito relevante. Eu quero falar sobre algumas coisas que estamos vivendo hoje na nossa cultura, e uma delas, já anunciado em outro programa, em outras palavras, estamos vivendo uma crise da paternidade. E automaticamente estamos vivendo também uma crise da autoridade. Não sei se você tem observado, mas se haviam limites, eles já não são mais respeitados. Se regras algum dia reger o mundo, ao que parece, elas já não nos servem mais. Porque a grande questão hoje é quebrar regras. O homem vive sem limites. Não há mais a centralidade nas figuras de autoridade. Por exemplo, antigamente, quando um pai simplesmente olhava para um filho, esse filho sabia o seu lugar e esse filho obedecia. E às vezes não tinha nem palavras, apenas um olhar. Hoje você vai encontrar cenas ridículas, que beiram aí a loucura, em que uma criança de 5 anos chega o dedo na cara de um pai, de uma mãe, e até mesmo pode esbofetear esse pai ou essa mãe fazendo birra porque quer um presente. A ideia que nós temos hoje é que as figuras de autoridade, de alguma forma, foram quebradas. Exatamente porque aconteceu, como eu dizia, a quebra ou enfraquecimento da figura da paternidade. Isso tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler. O desejo desse filho mais novo era que esse pai morresse. Quando ele diz, me dá parte da herança que me cabe, que é de direito para mim, é óbvio, abra-se um parênteses, que esse direito só seria possível em morte e não em vida, e esse pai estava vivo, e quando ele reivindica para si o direito a essa herança, ele estava dizendo, eu quero que o senhor morra, eu quero viver fora do teu olhar, eu quero viver fora da tua dependência, seria bom que o senhor nem existisse, seria melhor que o senhor morresse. E claro, estamos falando aqui de um texto de cerca de 2.000 anos atrás. E essa é a questão hoje também. A impressão que nós temos é que os filhos já não desejam mais que os pais existam, ou pelo menos que eles não existam como figura de autoridade que estabelece limites, que diz aqui pode, aqui não pode, até aqui, daqui para lá não. E enfim, vamos perceber que a nossa geração ela é tendenciosa a afrontar, a de repente aí, tirar ou destituir
essas figuras de autoridade, começando pela figura paterna, estendendo ali pela figura da mãe, e qualquer outra figura de autoridade também está comprometida. A grande questão é que isto, como eu dizia, é uma questão ontológica, está desde a criação. O homem sempre quis viver sem regras, sempre desejou viver acima das regras. Foi isso lá no Éden, e essa história de toda a humanidade, essa é também a nossa história em certa medida. Nós não podemos pensar que este é um caminho novo, achar que isso é só dessa cultura, não é. Isso está se agravando nessa cultura, como dizia, de enfraquecimento da paternidade e das figuras de autoridade. Mas sempre o homem passou por esse caminho, e é um caminho crítico, perigoso, porque tira Deus do centro. Tira Deus do centro. Se eu sou capaz de destituir qualquer figura de autoridade, estou dizendo também que a autoridade de Deus, ela está também sendo destituída, ou pelo menos enfraquecida. Quer ver como isso funciona na prática? Deus era reverenciado, piedosamente adorado. Hoje as pessoas olham para Deus e tentam, na verdade, usar Deus, como se Deus fosse um menino de recado. E as pessoas então acreditam que descobrir uma fórmula mágica, descobrir uma oração mágica que faz Deus ser manipulado em favor dos seus desejos, inclusive os desejos mais carnais. E é essa a perspectiva que as pessoas têm de Deus hoje. Um Deus em que você busca a hora para que Ele te sirva, para que Ele funcione em seu favor, para que Ele funcione em seu benefício. Isso não é Deus, isso não é Deus. Porque Deus tem vontade própria, Ele é Senhor de tudo, Ele governa tudo. A Bíblia diz, venha o teu reino, o reino é dEle, a direção é dEle, mas infelizmente o ser humano, nessa busca por autonomia, na perspectiva de viver sem Deus, tem destituído Deus do lugar que lhe é de direito. E é esse o lugar de Deus, o lugar da centralidade da vida, o lugar da centralidade da vida. Isso é muito importante. E olha, quando esse texto salta aos nossos olhos, olhamos para um menino que aparentemente estava sendo inconsequente, cego, não avaliando as consequências do futuro, estava também tomando aqui uma posição perigosa, eu diria um caminho de suicídio existencial. Porque ele estaria se matando, porque ninguém vive sem depender de Deus. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. E quando decidimos viver na autonomia, na perspectiva de viver sem Deus, nós atraímos sobre a nossa vida, na verdade, um grande peso, porque passamos a pagar a conta da nossa própria vida. Deus não mais nos financia. Em outras palavras, Ele não mais nos aprova, mas caminhamos segundo a nossa própria sorte, fazendo nosso próprio caminho. E esse caminho se torna pesado demais. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve, mas o fardo que nós carregamos, porque queremos carregar, vivendo na forma de independência de Deus, é um fardo pesado, um jugo difícil de levar. E as pessoas vão então se matando, vão se drogando, vão se prostituindo, vão arrumando inimizades, vão construindo impérios falsos, porque elas querem dar um jeito de driblar esta crise existencial. A Bíblia deixa bem claro para nós, em toda a trajetória da humanidade, começando no Éden, que essa iniciativa de tirar Deus do centro sempre foi perigosa. De forma mais clara, vamos encontrar isso na nossa cultura. Por exemplo, nós tínhamos um momento na história em que o governo era teocêntrico. Houve um momento em que, para buscar a modernidade, vamos ver então o movimento do humanismo, do racionalismo, colocando, na verdade, o homem no centro e destituindo essa centralidade de Deus. Acreditava-se naquele momento, quando iniciava a tal modernidade, hoje estamos na pós-modernidade, quando iniciava a tal modernidade, que tudo seria diferente, o mundo seria melhor, teríamos mais paz, mais harmonia, porque afinal, agora o homem está dando lugar à razão, o homem está dando lugar à reflexão, somos agora seres que pensam mais, estamos em busca da ciência, estamos em busca da solução científica, e aí por diante. Os anos se passaram, os séculos se passaram, e nós não temos um mundo melhor. Temos um mundo tragicamente pior, um mundo caótico, um mundo que está à beira da falência moral, ética e espiritual. Um mundo que já não cabe mais a felicidade. Por mais que freneticamente todos busquemos a felicidade, já não cabe mais. Porque vivemos ou resolvemos como humanidade viver na independência de Deus, na busca por uma autonomia. Como dizia, é suicídio e é suicídio existencial. Nos matamos aos poucos, morremos aos poucos, porque tiramos Deus do centro.
A vida só é vida quando Deus é o centro, porque o fôlego da vida veio dele. Tudo foi criado por meio dele. Nós somos obra da criação de Deus. Nós somos obra do desejo de Deus, da ação de Deus, do amor de Deus. E não podemos tirar Deus do centro. Exatamente porque Deus saiu do centro, temos um grande problema em todas as instâncias da sociedade. Havia um momento na história em que, antes de iniciar as aulas, as pessoas faziam orações, liam um trecho da Bíblia, faziam suas preces. Hoje é proibido, até porque o Estado é laico. E o Estado não pode misturar com religião. Tudo bem, o Estado é laico, mas Deus pode e deve ter lugar em toda e qualquer instância da sociedade. Deus certamente pode ter lugar na nossa família, numa instituição, filantrópica ou não, num colégio, no governo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e quando o justo governa, todos são abençoados. Deus é bem-vindo em qualquer lugar, Ele é Senhor de tudo, Ele deveria ser o centro de todas as coisas. O texto sagrado diz que esse filho mais moço diz: Pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. Eu dizia no início da minha fala, ele estava dizendo com isso: Pai, eu quero que o Senhor morra, eu quero viver sem a tua dependência, eu quero viver fora das tuas regras, eu quero viver fora dos teus limites, eu quero viver fora do teu olhar, eu não quero funcionar mais em função do Senhor, eu quero libertação do Senhor, eu quero viver fora, da tua perspectiva. E o que nós temos é um rapaz que vai parar no chiqueiro e que tenta comer a comida que os porcos comiam, e nem isso lhe foi permitido. Ainda bem que na história do filho pródigo, ele caiu em si, e ele se humilhou e disse: Pai, pequei contra os céus, perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, mas me faz de um dos teus empregados. Ele volta para casa e o pai o recebe como filho, não o trata como escravo ou como empregado, mas o trata como filho. Ainda bem que esse moço caiu em si, mas quantos de nós não caímos nesta realidade, não descobrimos essa realidade e continuamos tirando Deus do centro da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida e provocamos um caos completo. E vez de outra encontramos aí muitas tragédias. Vamos avaliar e vamos encontrar aí respostas. A sociologia, a psicologia vão trazer respostas e vamos encontrar a religião trazendo respostas, mas a grande verdade é que o caos humano, sobretudo, tem a ver com a falta de Deus, com a falta da presença de Deus. Como já dizia Dostoiévski, há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Se você tirou Deus do centro da sua vida, da sua empresa, da sua família, do seu casamento, a palavra te convida a você fazer o que esse menino da parábola do filho pródigo fez. Volte para o Pai, volte para a casa do Pai, bota Deus no centro de novo, deixa Ele ser Deus na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua empresa e certamente você prosperará, porque onde Deus põe a mão, a prosperidade habita. Onde Deus põe a mão, as coisas andam. E nós precisamos mais do que uma solução de um governo inteligente, precisamos mais do que um grande Messias, no sentido do governo que vai nos remir. Nós precisamos de Deus. E esse Deus já veio, esse Messias já veio. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer ser o centro da sua vida. Ponha Deus no centro. Faça a prova dele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus pode mudar a sua história quando ele se torna o centro da sua vida. Deus te abençoe e te ajude, ou nos ajude, a viver esta realidade. Não podemos viver na independência de Deus, mas precisamos viver, na verdade, no caminho contrário, na total e plena dependência dos cuidados de Deus, porque é Deus quem cuida de nós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.